E sempre, gente, só voltando aqui ao prato, divida então o prato em quatro, né? Então, 2/4 salada, verdura, 1/4 de proteína e outro quarto de carboidrato, incluindo sempre um pedaço de carne. E a carne, gente, se for vermelha, eu recomendo sempre 2 vezes na semana, porque o teor de gordura saturada é maior. Então, que seja assim a palma da mão, a carne vermelha, e uma carne branca até o meio dos dedos. Assim. Pode ser da minha mão? Porque essa mão tá muito pequena. Você tirou as mãos da minha boca. Pode, se eu comer um pedaço de carne do tamanho da mão dela, eu gosto muito da carne, vou ficar com fome. Olha aqui. Isso aqui é um bifinho de 50 gramas. Agora, da mão do Michael pode ser a mão aberta assim, ó? Não, tem que ser mão aberta. Fechadinha e você realmente pode consumir a sua mão, porque o homem, né, necessita mais de calorias, mais de carboidrato, mais de proteína do que a mulher. Uma mão por dia, 2 vezes por semana, né? Agora, em relação ao lanche, porque muitas vezes a pessoa não tem aquele tempo de preparar a comida, ou tem gente que não gosta, eu conheço pessoas que não gostam de levar marmita para o serviço. Qual é o alimento, lanche, né, na verdade, que substituiria essa refeição, por exemplo? Então, seria também um sanduíche, que também teria uma fonte de carboidrato, proteína e salada, por exemplo, que são as vitaminas, sais e minerais. Então, o que você poderia usar? 2 fatias de pão de forma integral, sempre integral, gente, porque isso vai fornecer mais saciedade para você ao longo do dia. Então, você não vai ter tanta fome nas próximas refeições. Débora, vamos aproveitar e explicar para o povo de casa, o pessoal de casa, a diferença do integral pro normal. Tem muita gente que a gente pensa, pra gente é normal isso, sabe, integral, mas tem muita gente que não conhece, não sabe por quê. O que é integral? O que é os 7 grãos, os 12 grãos, os 14 grãos? Verdade. Por favor, fala um pouco sobre essa diferença. Agora você segura um pouquinho que eu só vou dar uma lida aqui no Twitter e aí você vai responder já isso. Bom, tem bastante gente participando. A Charla Arias coloca assim, é Charla ou Carla? Deve ter colocado Charla, porque o Carla acho que já tinha no Twitter, deve ser isso. Eu estou ligadinho no programa pela NET do estado do Rio de Janeiro, em Campos. Olha que legal sua participação, muito bom. A Sônia do Carmo coloca, tem como ter uma alimentação saudável fora de casa? Difícil é saber escolher corretamente. O Robertson Cardoso coloca assim, que sotaque lindo é esse, minha gente? Mineirinhos demais. Deve estar falando de vocês, porque meu sotaque é muito paulistado, né? O Lucas Alves, por que comer em 3 horas? Olha, que muito boa essa pergunta também. E a Anderson Velten coloca assim, me colocam de novo nesse sorteio, todo dia vou insistir, pela fé vou participar, pela fé vou ser premiada, pela fé. Ela até fez uma música aqui. Então, você já está concorrendo a esse brinde maravilhoso que o De Tudo Um Pouco está oferecendo a quem tuita aqui e quem participa do CAT, que o telefone é 3209-3301. Então, tem diversas perguntas aí para você responder. A diferença do integral e também o porquê comer em 3 horas e também depois do sanduíche. Vou só voltar ao sanduíche que ela perguntou primeiro. Então, a fonte de proteína no sanduíche seria o quê? Ou a gente pode colocar ali um peito de pirulite, ou um peito de frango desfiado, ou até mesmo uma carne moída, né? Ali, ou então um queijo também, uma fatia grossa de queijo Minas Frescal, e sempre salada, uma cenourinha ralada, umas fatias de tomate, uns temperinhos naturais com orégano, né? Coentro, e tá pronto seu sanduíche. Você leva para o trabalho, acondiciona, coloca em papel alumínio, né? De preferência também bolsa térmica, se tiver algum produto perecível. O queijo, a gente pode usar muito aquele queijo processado. Eu não vou citar aqui marcas, mas é um queijo que não precisa de refrigeração. Então tipo é fácil. Aquele queijo padrão? Processado é qual? É um azul, de uma embalagem azul pequenininha. Deve ser um caro, pela cor da embalagem deve ser caro, né? Não, aquele queijo, o queijo prato, processado. Aquele laranja, aquele queijo prato. Não, esses são muito gordurosos, esses queijos amarelos, viu, gente? Foge de queijo amarelo. O teor de gordura saturada é muito além dos queijos tipo branco, né? E então é isso, é um alimento, né, que complementa, tem carboidrato, proteína, deixa de ser um Então, esse queijo, por exemplo, você está falando, deve ser um queijo considerado um queijo light, talvez? Isso, ele é light. Pois é, então. É um quadradinho pequenininho assim. Ah, ele é tipo aquele polenguinho que você não quer falar. Tá, ela quer falar o polenguinho. Pois então... Porque eu não sei se pode, tem outras marcas também. Não, mas é tem claro, outras marcas, mas eu conheço como queijo polenguinho. Existe dele a versão light, né? Mas, pois é, esses produtos light ou diet, eles realmente cumprem o que prometem, porque a gente paga caro por um produto desse. Cumprem, sim. Você pode ler o rótulo. O teor de gordura e caloria é metade mesmo, né? E se, por exemplo, se você... Então, me veio algo em mente aqui. Se uma fatia, por exemplo, de queijo é desse tamanho, eu como meia fatia de queijo, é a mesma coisa que eu comer um queijo light inteiro. Exatamente. Então, eu posso reduzir o gorduroso pode pela reduzir, metade. Mas ainda assim, ainda tem a gordura lá, né?
Mesmo que Entendi. seja pela metade, o ideal é você comer sempre o menos. Mas eu porque você posso vai comer aumentar. muito pouquinho. Eu posso aumentar, por exemplo, em um outro item do sanduíche e tentar diminuir um pouquinho desse Pode também. no queijo, né? O queijo não é a parte mais importante. É uma solução prática, né? Para quem quiser, não tem onde armazenar marmita, nem esquentar almoço, nem um self-service, seria um sanduíche. E a questão da fibra. A fibra, gente, por exemplo, um pão simples, um pão com fibra, em termos de caloria, é a mesma coisa. A única coisa que muda é porque a fibra é onde tem na casquinha os grãos, onde está concentrado o maior teor de vitaminas e sais minerais. Além da fibra, tem um papel importantíssimo na nossa questão de saciedade. Então, quando você come um alimento integral, a chance de você ter fome no próximo horário é menor. Você fica mais saciado, ela infla no seu estômago. Que coisa maravilhosa de escutar. Eu pensava que era Entendeu? só mais por questão da flora intestinal, então enche mais. Também. A fibra tem diversas funções no organismo, mais saciada, diminui a absorção de glicose, gordura do resto dos alimentos. Coloca o organismo para trabalhar, né? É isso, agiliza o trânsito intestinal, mas aí atenção com a água. Não adianta a gente consumir a fibra e não tomar água. Então, quem consome produto integral tem que realmente tomar Beber muito mais água. Você vai ajudar agora a Viviane, que está na linha. A Viviane está com uma dificuldade que ela disse que ela não consegue emagrecer de jeito algum. Talvez o alimento integral seja uma boa também, com né? certeza. Viviane, e a alô? de 3 em 3 horas também. Bom dia, tudo bem com você? Tudo. Você fala de Morro Alto, em Vespasiano, é isso? Isso. Viviane, a Débora Querubino é todo ouvidos para você. Bom dia, doutora. Bom dia. Então, eu sempre faço regime a minha vida toda, a idade de Cristo já. E aí eu não 2000 consigo anos, emagrecer de jeito nenhum, principalmente a minha região abdominal não diminui. Posso A minha dúvida é essa. Viviane, a doutora vai responder para você então. Você ouve e escuta tudo isso pela televisão, assiste, né, a gente pela televisão e com certeza essas dúvidas vão ser sanadas aqui, tá bom? Tá bom. Deus te obrigada. abençoe. Bom dia, amém. Tchau, tchau. Amém. Então, Viviane, é importante ver o que você alimenta ao longo de todo o dia. Desde o café da manhã, que é a nossa refeição principal, ela que vai nos dar energia para ao longo do dia, né? E a questão de comer de 3 em 3 horas, até puxando um gancho para a sua pergunta. Porque o fato de você estar alimentando de 3 em 3 horas faz com que o seu metabolismo fique mais rápido, mais acelerado. É mais fácil de você queimar gorduras. Então, evite ficar longos períodos sem comer. Por exemplo, pular o lanche da tarde, pular almoço, isso prejudica, porque pensa comigo, se o seu organismo não está recebendo nenhum nutriente, quando ele receber, ele vai querer estocar e armazenar tudo como gordura e isso engorda. Ficar sem comer engorda. E fique atenta também com relação aos alimentos que você escolhe, até mesmo quando for ao restaurante, né? Evite frituras, gorduras saturadas, leite integral, leite gordos, né? Queijos gordos, aquelas sobremesas, dê preferência para sobremesa à base de fruta, como gelatina, até um picolé de fruta, uma bananinha desidratada, fruta seca. Ô, gente, mas tem que olhar no geral, que aí você emagrece. Por exemplo, como é que você vai numa churrascaria, por exemplo, a rodízio, Não você vai, consegue né? fazer isso, gente? Pelo amor de Deus. Pois eu tô aqui olhando para você, eu tô pensando assim, a Débora é uma santa, porque você já está no céu. Não, porque mas não tem quem quer cabimento. fazer dieta nem pode Gente, ir, né? é isso que eu falo, gente. Quem quer, consegue. Basta você querer, sabe? Quando a gente põe uma coisa na cabeça... Você quer dizer que eu não quero, então? Vale né? a pena se olhar para o espelho, se sentir bem com você mesmo, poder comer de tudo um pouco, porque realmente a reeducação alimentar é isso. É você saber se alimentar, saber escolher Se bem. você tem uma alimentação regrada, você até pode ir na churrascaria pelo menos uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Você tendo uma alimentação mais regrada, fica mais fácil de você tirar um pouquinho a rotina e dar uma... E talvez não é nem a questão do indivíduo não poder comer, é a quantidade que ele come. Porque o cara, quando vai na churrascaria, parece que o mundo vai acabar em picanha, né? Então ele se senta ali e fala com o garçom assim, só picanha, meu filho. E aí ele não conversa com a mulher durante o almoço, ele não olha para ninguém, só olha para o espeto da picanha. Então, quer dizer, esse é o grande problema. Não é exatamente o que ele está comendo só, mas é a quantidade. Exatamente. O problema é que muitas pessoas esperam a balança ali indicar que elas precisam de emagrecer para começar a fazer uma dieta. E o segredo de tudo é manter, né? Você manter, não é viver de dieta, mas você saber regrar os seus alimentos. Quando tiver um jantar para ir, você não vai deixar de ir, uma churrascaria, mas no dia seguinte você vai à academia e tudo. Isso que eu acredito que é o mais difícil. Até a Viviane, a dúvida dela foi em relação a essa dieta, né? Porque muitas vezes a pessoa
não, agora eu preciso emagrecer e eu tenho que ser radical. Não. E esse radicalismo que acaba atrapalhando, né, Débora? Porque nada que é radical demais dura para sempre. Então, assim, ela tem que incorporar hábitos saudáveis, né, ao longo da semana. E quando tiver uma festinha, uma churrascaria, sai. Você pode até engordar 800 gramas, até 1 quilo de um dia para o outro. Mas no decorrer da semana, você recupera seu peso anterior, porque seu organismo já está acostumado, o seu metabolismo já está ativado. Então, assim, é saber comer, saber quanto que você vai comer de arroz, saber colocar quantos pães por dia, quanto de leite. Tem que botar o Lucas para ouvir isso, porque desde que começou, desde que ela está sentada no sofá, que eu estou observando o Lucas, o nosso produtor, ele está comendo, está mastigando. Esse café ele da manhã, pode. Esse café da manhã engorda todo mundo aqui quando sai da nossa mesa. Ele só está mastigando. Olha lá, já pegou mais 2 pães de queijo. O ideal, gente, é sempre um grupo de cada alimento. Olha lá. Mas esse rapaz só pode comer, né? Esse rapaz pode comer bastante. Lucas, levanta, filho, levanta. Só fica de lado, só para o pessoal dar uma olhada. Nós estamos tentando engordar o Lucas, mas também... Tá liberado, né, para ele. Agora, Débora, até antes do Maurício fazer a correção, eu queria que você tocasse na questão dos lanches também, porque às vezes a parte da tarde pode ser uma dificuldade, assim, dar aquela fominha no meio da tarde. Qual o alimento adequado? O que a pessoa pode levar na bolsa para evitar comprar aqueles salgados? Isso é um perigo, realmente, né? Isso é um perigo, porque vamos tomar um café, né? A gente sai para tomar aquele café, nossa, é um açaí, é um bolo. Então, gente, isso também é uma questão de organização e disciplina. É você levar na bolsa, no bolso, para não chegar na hora, nossa, e agora? Entendeu? Então, por exemplo, vamos ter sempre na bolsa uma fruta prática. Maçã, pera, pêssego, mexerica, que você pode consumir na rua, né? Pode também levar um iogurte, né? Ou então uma barrinha de cereal. Então, assim, são opções práticas. Se for uma lanchonete, em último caso, dê preferência para salgados assados. Evita aqueles com fritura, né? Por exemplo, eu tomo café da manhã na padaria. O que eu faço lá? Toma um café com leite, pede para passar o pão na chapa. Evita aqueles pão com mortadela, com salame. Corre disso. Indigesto.